Bom dia a todos, estamos aqui novamente para mais um evangelho, o primeiro do ano, olha só que honra, e vamos dar nossos recadinhos para fazer a nossa prece e iniciar o tema de hoje, tá bom? Então, os recados. Dia 10, a partir do dia 10, agora de janeiro, começa o Evangelho Dominical, presencial, como estava sendo antes. Que tem uma lista, tem um telefone para a gente ligar, colocar o nome e tem a quantidade máxima de pessoas, né? São 18 pessoas, 20, algo assim. Então, há uma necessidade de ligar e colocar o nome nessa lista. Não podemos ainda voltar à atividade normal de antes. Então, tem uma quantidade X para poder assistir o Evangelho, tá bom? Então, por favor. E de quarta também, a mesma coisa, presencial, mas tem que colocar o nome pelo WhatsApp, tá bom? 3644-8610, tá bom? Esses são caminhos. E agora a máscara, né? Sim, por favor, né? Tem que ir de máscara, não vai esquecer isso. Tem álcool na entrada, a medição de temperatura, tudo isso. Então, temos que continuar observando essas situações que é necessário e ainda, por favor, né? Importante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa oração de hoje. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que a nossa fé continue, se fortaleça, que os nossos mentores e amigos espirituais continuem do nosso lado, né? Continuem nos ajudando, nos orientando, que possamos ser sementinhas, luzes, para que possamos continuar passando, continuar semeando a doutrina, que é o que Kardec pediu, para a gente disseminar, para a gente aumentar. Então vamos pedindo que possamos ser fortalecidos por essa fé, razão, né? Que é a nossa doutrina. Vamos fazer uma oração como abertura do nosso evangelho de hoje, nosso tema de hoje, tá bom? Então, Pai nosso que estás nos céus, seja feita sempre a sua vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. Pão nosso, de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, do mesmo modo que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, na medida do nosso merecimento, livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, bom dia novamente, e o nosso tema de hoje é: não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento. Olha só, essa parte, eu vou ler só um trechinho, que é para a gente avivar a memória, né? Para depois aprofundar um pouquinho esse tema, tá bom? Então vamos lá. Os fariseus vieram a Jesus para tentá-lo e lhes disseram: é permitido um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque naquela época, se eles achavam depois que a mulher era feia, ou que era gorda, ou que era magra, ou que cozinhava mal,
Aí eles já queriam separar, já queriam deixar para lá, né? Aí ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o início, os criou macho e fêmea? Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne, que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Então Jesus respondeu, é devido à dureza de vossos corações, que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Porque era por esses motivos, né? Eram muito fúteis. Mas isso não aconteceu desde o início. E também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério também. E aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Então ele esclarece aqui que naquela época a mulher tinha um dote, né? Quando casava, o marido recebia aquele dote. Então muitos se arranjavam com isso aí. Aí que tal, né? Assim, você ficar super bem de vida, casar várias vezes. Então assim, eu repudiava aquela mulher, arrumava outra com um dote melhor e ia ficando riquinho, né? Ia ficando bem de vida. Porque ia pegando os dotes, iam deixando a mulherada para lá. Mas se entregava uma carta, você tinha que deixar aquela mulher mais ou menos bem também. Você tinha que dar um pouco de dinheiro, você tinha que deixar ela morando em algum lugar. Você não tinha, mas sem carta nenhuma, você podia pôr ela para fora de casa e acabou. Pronto. Mas com a carta, você era obrigado a pagar a carta, você era obrigado a deixar ela razoavelmente bem. Porque muitas que o marido não fazia isso, aí caía naquela vida, né? A do meretrício, para poder se sustentar e sobreviver. Porque eles queriam receber os dotes e ficar bem, né? Olha só. Então, nós somos egoístas, né? Já há muito tempo, hein? Nossa Senhora. Então, assim, o que vem de Deus, aqui no Evangelho, nós temos o esclarecimento que o que vem de Deus é imutável. Tudo fora isso, né? Os homens é que fazem essas leis e que mudam de acordo com cada país, cada religião, cada raça, cada credo, né? Todas essas situações. E vai mudando. Mas, no texto, né, que ele questiona, né, Moisés, por que ele fala assim, é por conta da dureza dos vossos corações. Porque se você pensar, puxa vida, né, eu peguei uma mulher com um dote, comecei a viver com ela, mas e aí? Ela cozinha mal pra caramba, como é que fica? Ih, não gostei. Eu quero mudar de mulher. É aquela outra lá do vizinho, do meu amigo, aquela lá cozinha melhor, aquela lá tem, né? E por aí vai. Então, assim, ia mudando. Então, houve a necessidade de adotar uma situação, a carta, né? Para poder fazer com que as mulheres já começassem a ter um certo respeito, né? Porque, poxa, enquanto serviu, estava lá, depois joga fora como uma roupa. Não pode ser assim. Nós temos que respeitar os outros, né? O outro. Então, hoje em dia, casais jovens, né? Que logo que se conhecem, dali a alguns meses, já querem morar juntos, já querem conviver, já querem, né? Por conta também de ter muito aflorada a parte sexual, né? Então, isso faz com que os jovens se atirem nesse caminho de se juntar, de casar, de morar juntos e já ter uma convivência a dois,
que é um pouquinho complicada, porque tem muitos pais que dão aos seus filhos vida de rei, de príncipes, né? De rainhas, né? Não fazem nada, tem mesadas, né? Tem aquele dinheiro semanal ou mensal, tem tudo o que quer, aquele dinheiro é só para diversão. É bem mimada essa parte, né? Porque não prepara o jovem para depois. O jovem para ter uma família, para querer dividir com o outro, para querer compartilhar uma vida, né? E outra, vão vir filhos. E aí? Vai educá-los de que jeito? De que maneira? Né? Tem muitos casais que troca. Ao invés da mulher cozinhar, a mulher trabalha, o marido que cozinha, né? São as adaptações. Essa parte é boa, né? Essa parte é boa. Eu fiquei sabendo que, assim, em 100% dos pedidos de divórcio, de separações, 70% são as mulheres que pedem. 70% é pedido pelas mulheres. Por que será, né? Por que será? Que essa falta de entendimento, diálogo, compreensão, respeito, não é? Que isso afeta muito os casais de hoje. O ensinamento que não tiveram, não teve uma base, não teve um investimento, um conhecimento. E isso faz com que os casamentos, as uniões, acabem, né? E muitos convivem na mesma casa, sem ter união de nada. Cada um para um lado, mas vive sobre o mesmo teto. Olha só. Então, foi juntado um dia e depois separado em outro, devido à falta de diálogo, de respeito, de conhecimento, né? A dureza de vossos corações. É o que Jesus falou. Porque se a gente tivesse mais compreensão, mais entendimento, vontade, olha, isso é muito importante. A gente tem que ter vontade de manter a relação, de manter a união. Porque se não tiver vontade, não vai ter jeito não. No livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 4, item 4, pergunta 695. A união permanente é contrária à lei da natureza? Ele fala que não. É um progresso. O casamento, a união, é um progresso na humanidade. Por quê? É um investimento na família. É um investimento na família. São as famílias que vão ser continuadas. Porque se eu venho de uma família de pais separados, para mim vai ser muito natural eu me separar também. E os meus filhos também, e os deles também. Então não tem continuação de família, não é? Então, é um progresso na marcha da humanidade, resposta do Livro dos Espíritos. A 696. Qual seria o efeito se fosse tirada essa lei? Se fosse tirada banida essa
essa lei nossa de casamento e de família? Ele fala que seria o quê? Um retorno à vida animal. Animal não precisa passar papel nenhum, né? Não tem religioso, civil, não tem nada. Chegou a hora da procriação, ele vai, procria, deixa os descendentes, eles lutam entre eles para ver qual que é o mais forte, e é esse que vai ter o descendente, e acabou. Certo? Aqui não. Nós, humanos, usamos a nossa inteligência. Então, o que que a gente faz? A gente sente atração, a gente sente carinho, a gente sente... E aí o amor vai crescendo, a paixão vai crescendo, tudo vai crescendo, vai ficando bom, não é? Então, é por isso que o casamento... E ele responde assim, o casamento é um dos primeiros atos de progresso da sociedade. De progresso na humanidade. Então, a vida em família é o meio, é o ponto alto da humanidade, do planeta todo. Não é só Brasil, essas coisas. Não é só isso, não. Tenho mais uma, a 697. A indissolubilidade do casamento é uma lei natural ou apenas humana? Ele responde, é uma lei humana, contrária à lei natural. A separação, olha só, está na imaturidade no amar. Então ele está querendo dizer o quê? Que nós somos imaturos. Que nós somos ainda crianças. Crianças. No nosso amar. A gente ama ainda com a parte sexual selvagem, né? Eu diria, carnal, muito mais aflorada do que a nossa mente, do que a nosso raciocínio, né? Ele fala assim, a separação está na imaturidade do amar. Então, nós somos ainda pequenos, imaturos, nos sentimentos que a gente tem, né? Porque a maioria é interesse. Às vezes nem atração tem. A maioria é interesse. E fala assim, casais que se unem por amor são poucos. Um amor sincero, um amor bonito, aquele amor que vem do coração, que vem do carinho, do respeito de ter a pessoa junto. Isso, ó, é pouco, muito pouco. Muitos são pelo interesse. Interesse porque a pessoa é bonita, toda, chama atenção, né? Outro dia eu ouvi uma palestra falando assim, a moça tinha seios maravilhosos. Aí o rapaz amava a moça, aqueles seios lindos, aquele cabelo. Casaram, alguns anos depois, ela teve câncer. Teve que tirar os seios, teve que fazer várias cirurgias. A quimio fez com que o cabelo caísse. E o amor? O amor saiu pela porta de trás ali. O amor saiu, foi embora. Ele disse adeus, disse tchau. Puxa, então que amor era esse? Era apenas uma atração física, não era amor. Por isso que aqui na pergunta ele fala, como é que é essa lei? É uma lei humana, porque uma lei, né, natural, que Deus une, que percebe, que vê, que sente que o amor é verdadeiro, esse é o amor que vai para sempre. Mas um amor que dura pouco, é uma lei dos homens, acaba. Então, se a separação está na imaturidade, olha aí, realmente, não é? E uma
Uma outra coisa que eu ouvi e que eu achei fantástica realmente, que poucas pessoas pensam, né? A maioria das uniões é uma união kármica. É uma união kármica. São débitos que devemos, que temos que contraímos e temos que lapidar. Tem que limpar, aparar. Então, as uniões são kármicas. Tem que ter a união para a limpeza dos sentimentos, para a lapidação. Débitos nossos, que contraímos. Os casais contraem esses débitos, né? E só tem uma maneira, porque se for o meu vizinho, eu mudo de endereço. Se for num emprego, eu mudo de emprego. Eu posso fazer isso, eu posso fugir da maneira que eu tinha de me entender com aquelas pessoas e de ficar livre, né? Dá para se entender, mudar sentimentos e ficar livre. Não. Quando você casa, olha só, a lei natural de você dividir, respeitar, de você aprender com o outro, de você ter a convivência do outro, não é? Então, e trazer, né? Muito provavelmente trazer aqueles obsessores como filhos, trazer aqueles que desvirtuamos em outros tempos. Como não agora colocar aqueles filhos num caminho de respeito, de cultura, de educação, de carinho, de amor, de confraternização, de uma série de coisas, não é? Porque os filhos, está no Evangelho, são responsabilidades nossas até o momento em que ele estuda, trabalha e obtém o seu próprio sustento. Pronto, está encaminhado. Mas enquanto isso, são responsabilidades nossas. Dar o estudo, hein? Olha só. E o que Deus quer de nós? O amor, né? Ele fala aqui no Evangelho, Deus exclusivamente moral, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral é a lei do amor. Deus quis que os seres vivos se unissem, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma. Como é que a gente consegue fazer isso? Convivendo, dividindo, e não convivendo, mas cada um vivendo para um lado, outro para o outro, no mesmo teto. Um tem mais orgulho que o outro tem mais egoísmo que o outro, e é cada um para si, Deus para todos. Imagina, isso não é a convivência 2. Que fala que Deus quis que os seres vivos se unissem, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos fosse transmitida a seus filhos. Porque qual o melhor exemplo? É aquele que a gente está dando. Então, se os esposos se amam, se respeitam, têm diálogo, conversam, dividem, o que vai passar para os filhos? Transmitida a seus filhos e que eles fossem 2 ao invés de 1 a amá-los e a cuidar deles e a fazê-los progredir. Ou seja, eles vão ter filhos, que vão ter filhos, que vão ter filhos, e isso vai passando, né? Esse exemplo de convivência vai passando à geração seguinte. Olha, então é necessário se esforçar, é necessário se renovar todos os dias. Naturalmente que se houver agressão, essas coisas, né? Aí é diferente, não é?
Mas a dureza dos nossos corações traz as doenças. Né? Somos duros em ceder e mais fáceis de ter as doenças, por conta da dureza dos nossos corações, nossos orgulhos e do nosso egoísmo. Então, e o que a gente veio fazer aqui? Exercitar amor. Todos os tipos de amor. Né? Amor, namorados, amor, marido e mulher, amor, pai e mãe, amor, pais e filhos, amor, irmãos, amor, primos, amor, avós, amor, 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 amor. Isso é o que Deus quer de nós. Simplesmente amor. Deus não criaria o universo, montão de mundo, só para enfeitar. Então, amor. Para passar para todos os descendentes. Humanidade. Continuar. Isso é amor. Tá bom? E é só isso que nós vamos, que tem para esse tópico aqui, né? Que é fantástico. Só isso. Só isso. É só em tudo nosso precisa do amor. Tudo que você faz precisa do amor. Se você faz comida, se você arruma uma casa, se você dá uma aula, se você... Tudo, né? Um curso, uma escola que você aprende, você vai com vontade, com amor. Você está pagando, mas você gosta daquilo, você está aprendendo, é com amor. Então, tudo tem que ter um pouquinho de amor. Se não tiver um pouquinho de amor, não é legal, não dá certo. Então, Deus quer de nós amor, qualquer tipo de amor, e que a gente comece a desenvolver. E se a gente pensar no seguinte, que nós estamos num planeta de provas e expiações, se esse é o segundo em evolução, o anterior ao nosso é o mais selvagem, adiante de nós tem muitos outros mais evoluídos. Se esse é o começo, imagine depois. Então, desenvolver o amor agora, plantar o amor agora, para depois ser amor muito maior. Deve ser maravilhoso. A gente ter uma expansão de amor e receber a expansão de amor do outro também. E de muitos outros. Deve ser maravilhoso. Então, a gente tem que dar os primeiros passos agora. Né? E investir naquilo que a gente quis de ter uma união com as pessoas, com aquele que a gente ama. Né? Então, a minha parte. Bom dia, meus queridos irmãos. É com imenso prazer que nós estamos fazendo esse primeiro evangelho do ano de 2021, né? Esperando e desejando a todos vocês que vocês tenham um ano maravilhoso, que vocês tenham feito do ano que nós vivemos, 2020, que muita gente lamenta por ter sido um ano bastante diferente, né? Foi um ano atípico, realmente. Nós nunca vivemos uma situação de ter que estar em isolamento, de não poder estar com nossas famílias, de não poder estar com os nossos amigos, de não poder se abraçar, de não poder se beijar, né? Coisas que nós espíritas, principalmente, estamos tão acostumados a fazer, né? Nos reunir, vamos marcar um evento, vamos marcar de ir numa pizzaria, ou vamos fazer um churrasco, ou vamos nos encontrar simplesmente para conversar, né? Para conversar sobre os aprendizados, sobre os ensinamentos que nós temos. Nem poder dar uma aula presencial a gente pôde, né? Ter aquele contato com os nossos alunos, a gente teve que aprender, tivemos que nos reaprender, né? Aprender a conviver com a internet, fazer uma aula via Instagram, ou via web, que a gente não estava acostumado, não é? A gente
teve que aprender a mexer nos nossos computadores, nos nossos celulares, para que a gente pudesse continuar se comunicando com as outras pessoas, né? Bom, normalmente a gente, no nosso evangelho, a gente costuma fazer o tema do evangelho e o companheiro de divisão da atividade faz uma mensagem, né, para que a gente reflita, né, sobre aquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos convivendo, que nós estamos aprendendo. Se nós estamos conseguindo colocar em prática aquilo que o evangelho nos passa, né? Então, eu estava pensando numa mensagem para a gente colocar, e na verdade, a gente recebe tanta mensagem, tanta coisa boa no final de ano, desejos de felicidade no Natal, no Ano Novo, que eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu fiz uma coletâneazinha de algumas mensagens que eu recebi dos nossos amigos, dos nossos queridos, dos nossos alunos, dos nossos amigos fraternais, que conosco conviviam, né, na doutrina, que a gente se via praticamente todos os dias, e a gente percebeu tanta coisa que sai do coração, inclusive a gente descobriu que nós temos poetas e poetisas dentro da nossa casa, que a gente antigamente tinha né, que a gente sempre pedia no final do ano para que ele fizesse uma mensagem para a gente, o Zé Poeta, né, grande Zé Poeta, saudade de você, né? E a gente acabou recebendo tanta mensagem que eu fui fazendo essa coletânea. Aí eu comentando com a Valquíria, eu falei, olha, eu vou fazer não vou ler uma mensagem, eu vou ler várias mensagens que eu estou recebendo, né? Que eu acho que as pessoas escrevem aquilo com tanto carinho e que sai do coração mesmo, como a Valquíria falou, aquele amor que sai de dentro da gente, né? Que é aquele desejo que realmente a gente tem com os nossos amigos, aquele amor que a gente realmente tem, aquele que realmente a gente sabe dar, porque graças a Deus a gente está conseguindo aprender, né? Conforme a Valquíria falou, é difícil aprender a amar, mas não é impossível, não é? Tanto é que eu estava ouvindo uma palestra de uma palestrante lá de Brasília, que eu acho bastante, Maíse Braga, e ela estava falando sobre a palestra Recomeçar, né? Recomeçar de novo. Ela falou que ela admira muito, o poeta que ela mais admirava no Brasil era o Vinícius de Moraes, né? Que o amor dele foi tão intenso que ele casou-se 9 vezes. Olha. E continuou amando todas elas durante toda a vida, né? Todas as separações dele foram carinhosas, porque quando ele se separou da primeira mulher que ele conviveu durante 9 anos, a Lígia, ele fez o seu poema mais lindo, né? Que seja infinito enquanto dure. E deixou esse poema para ela. E diz ela que numa reunião que ele teve depois que os filhos estavam adultos, ele passou um segredo que ele guardava no peito. Que ele, mesmo depois de ter casado 9 vezes, ele tinha vontade ainda, cada vez que ele se uniu a uma mulher, de ter aquela primeira, de voltar àquela primeira. Ele chegava até a subir no apartamento dela, na hora de bater na porta ele não tinha coragem. E quando a mãe disse que soube, por intermédio do filho, falando para ela, ela chorou. Ela falou, por que ele não bateu na porta? Né? Eu teria aceito de volta. E ele não teria se casado tantas vezes, né? E, na verdade, ele quis ocupar aquele espaço vazio que existia dentro dele, e ele achava que ele ia se satisfazer tendo uma outra mulher junto dele. Uma nova. Né? Uma nova mulher, né? Para substituir aquela. Uma nova. Né? Então, e na verdade ele sabia que o amor dele era pela primeira mulher, né? Tanto é que ele tentou até o final da vida voltar para ela, né? E ela lamentou que ele não a tivesse procurado, não tivesse insistido, né? Olha que interessante, né? Bom, eu recebi uma mensagem, foi acho que a última que eu recebi, que é de uma querida colega lá da Fraterna, e minha colega de coral também, a Val. E eu até, na hora que eu acabei de ler a mensagem, eu liguei para ela imediatamente e pedi a permissão dela para que eu pudesse falar em seu nome, né? Usasse
aquelas palavras que com certeza saíram do seu coração. E também parabenizá-la, Val, pelo, pela homenagem que você recebeu, né, do México, através do poema que você enviou para eles, né? Essa mensagem diz assim: amigos, um ano diferente, mas que nos trouxe muitas lições e aprendizados. O ano de 2021 será um ano de muita fé, muito amor, luz e esperança. Renasce a esperança. 2020 era um ano cheio de promessas, mas eis que nuvens espessas turbou o nosso pensamento. E todos, à procura de um alento, muitas vidas ceifadas, muitas partidas, quantas chegadas, o mundo escureceu, o vento emudeceu, para que todos, em uma única voz, esquecessem o eu e pensassem no nós. Mas o tempo e os seus ponteiros anunciam o viçareiro. É chegado o ano novo, e que ele traga ao povo saúde, amor, boas energias, paz, luz e muitas poesias. Tal qual uma sinfonia, tudo em doce harmonia, pois renova-se a esperança, e o coração cheio de alegria, numa suave melodia, pulsa no compasso de uma dança, que a todos conduz. Que 2021 brilhe a vossa luz. Valdice Santana, um beijo no seu coração. Uma outra mensagem que eu recebi, inclusive eu recebi em 2 grupos, né, que eu participo. A gente, com essa vida de internética, né, a gente acabou se adentrando a tantos grupos que a gente nem sabe mais quantos temos, né? E eu recebi em alguns grupos uma mensagem que foi atribuída a Mário Sérgio Cortella, que inclusive eu pesquisei para ver se realmente tinha sido dele, né? Diz que foi, então vamos dizer assim, foi atribuída ao Mário Sérgio Cortella, chama-se Sacode da Vida. Muita gente já deve ter ouvido, né, essa mensagem, porque ela é uma mensagem que ela já circula na internet há muito tempo. Então ela diz assim: tu vais andando com a tua xícara de café. De repente, alguém te empurra fazendo com que tu derrames café por todo lado. Por que tu derramaste o café? Você responde: porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste o café porque tu tinhas café na xícara. Se tu tivesse chá na xícara, tu terias derramado o chá. O que tiveres na xícara é o que você vai derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiver dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua xícara é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então, terás que perguntar a si mesmo: o que há na minha xícara? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegrias, agradecimentos, humildade? Ou raiva, amargura, palavras e reações duras? Tu escolhes. Agora, trabalha em encher a sua xícara com gratidão, perdão, alegria, generosidade, palavras positivas e amáveis e amor para os outros. O que estiver na tua xícara ou na tua caneca, tu és o responsável. Olha que a vida sacode, e às vezes sacode forte. Sacode mais vezes do que podemos imaginar. O que tem na tua xícara? Para a gente legal, refletir, né? bastante, né? Saber o que a gente está colocando dentro de nós, do que a gente está cheio, né? Que diz que o coração fala, a boca fala aquilo que o coração sente, o que está cheio o nosso coração, né? Então vamos procurar sempre ter coisas boas em nosso coração para que a gente derrame, né? Para que a gente espalhe. Uma outra mensagem que eu recebi
bastante surpreendente de um colega monitor também da nossa casa, que eu não vou falar o nome dele ainda, no final eu vou falar. Ele diz assim na sua mensagem: o ano chegou ao fim, mas outro se inicia. O tempo seguirá o seu curso. E nós, o que faremos? Colocaremos nosso destino na mão desse tempo? Não podemos transferir a responsabilidade tamanha para o tempo. Tenhamos ele como o nosso aliado, como um amigo que caminha ao nosso lado. Assim, poderemos ter a possibilidade de aprender com ele, mesmo em frente a tantas dificuldades que passamos e que ainda teremos diante de nós. Tenhamos a esperança como mãe, que nos impulsiona a sermos melhores a cada dia da nossa jornada. Que possamos construir dias melhores, vidas melhores. O desafio está adiante e confiemos em Deus, na oportunidade de resgatarmos o nosso amor maior, dom, o nosso maior dom, que é a humanidade, como o Valquíria falou no Evangelho, né? Tenhamos a compreensão em perceber o outro como tal, e assim, com suas particularidades, medos, angústias, anseios, se conseguirmos a cada dia aprender um pouquinho dessa humanidade, estaremos no caminho para um mundo melhor. Nós não podemos perder esse tempo, esse amigo, esse companheiro que sempre nos dará a oportunidade de ver e sentir a nossa essência. Viver é sim um desafio, mas nunca estaremos sozinhos. E juntos, mesmo em pensamento, crescemos. Lindas palavras, meu amigo Roy. Um beijo no seu coração. Recebi uma outra mensagem de um grande amigo também, que tem um grande afeto por ele, meu amigo, meu parceiro, meu cliente, inclusive. Valdir Guimarães me passou uma mensagem do Khalil Gibran, que eu também já tinha lido, já tinha ouvido, que fala do rio e o oceano. Ela começa assim: dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através das florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. É impossível na existência. O rio precisa aceitar a sua natureza e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá se diluir, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano. Linda mensagem, né? Khalil Gibran, grande Khalil Gibran. Obrigado, Valdir. Beijo no seu coração. Uma outra mensagem, que esta não poderia deixar de lê-la, é uma mensagem de dois espíritos hoje, né? Um era espírito encarnado e o outro desencarnado, quando psicografou essa mensagem, que se intitula Carta de Ano Bom. É uma mensagem de Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão da luz e da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisavas, doravante, encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho
teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça desse conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside nesse mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho da tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Lindo e emocionante, né? Maravilhosa mensagem. Simples assim, né? Eu recebi essa mensagem de uma querida amiga, né? Que foi minha mentora de reiki. Sônia, muito obrigado pela mensagem. Um beijo no seu coração. E para encerrar, nosso tempo está esgotando-se, né? Segundo, a Eli já me levantou aqui a claquete 2 vezes, aqui, 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, vamos lá. Mas vai dar tempo da gente fazer a nossa prece final. E o nosso desejo para todos vocês, que seja um ano de 2021 de aproveitamento dos ensinamentos que tivemos durante o ano passado, né? E essa oração chama-se Oração da Gratidão, que é um texto de Lugero Souza. Então vamos lá. Vamos fechando nossos olhos, agradecendo ao nosso Pai por essa oportunidade desse Evangelho Dominical e elevar nosso pensamento ao plano maior. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espíritos de luz que estiveram conosco durante todo esse ano de 2020, nos amparando, nos ajudando, e que estejam conosco nesse 2021. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que eu já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado por minha família, amigos e irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, de ventos, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre Maior, obrigado por seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder desta forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigado a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente a todos, indistintamente. Obrigado, Pai, Senhor da vida. Que assim seja, graças a Deus. Dê tchauzinho. Bom ano para todos. Bom ano.